Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fresagem, né? Nos últimos dois vídeos a gente falou respectivamente sobre RPM no primeiro e sobre velocidade de corte no segundo, e hoje a gente vai estar falando aí sobre avanço, né? Que é também uma característica informada, né? Pelos fabricantes, né? Aqui a gente tem os valores, né? Justamente que a gente utilizou nos últimos dois vídeos, né? Onde a gente calculou RPM e fez justamente a indicação também da velocidade de corte, né? Então, na verdade, fez o comparativo, né, para confirmar a velocidade de corte. E agora a gente vem para outra característica que, né, os fabricantes também informam, que é justamente essa questão do avanço por dente, né? O avanço por dente que vai gerar a indicação, né, do avanço, né, por volta, né? Então, quando a gente fala desse cálculo do avanço, ele está ligado justamente à relação do avanço por volta. Porque o que acontece? Você tem o deslocamento da mesa, até como a gente pode estar vendo aqui nessa animação, né? Você tem o deslocamento da mesa que vai estar ocorrendo ali em relação à ferramenta, né? E quanto é que ali você vai ter de avanço de mesa? Para você calcular o avanço de mesa, uma característica importante é primeiro você chegar a essa informação do avanço da ferramenta por volta, né? Ou seja, quanto é que ela tem que avançar por volta para que ela venha a ter uma remoção de cavaco coerente ali com o ciclo de execução, né? Muitas vezes os estudantes acabam tendo um pouco de dificuldade para entender essa questão do avanço. Às vezes parece uma característica tão simples, que depois isso é muito simples, então passa, segue o fluxo e vamos para os próximos, né? Só que essa característica do avanço ela é muito importante porque o avanço correto ele vai gerar, né, supondo que isso aqui seja um dente aí da fresa, né, o avanço correto ele vai fazer com que o volume de material retirado, né, o cavaco, ele venha a ser um volume compatível. Consequentemente, né, quando você tem um avanço correto, você acaba minimizando os sulcos na superfície da peça. Ou seja, você vai ter uma ação, né, referente à rugosidade, né, coerente ao processo, né, coerente à ferramenta. Né? Ou seja, quando você utiliza um avanço maior do que o devido, né, você vai ter aquela tendência de sulcos e você vai notar que a superfície ela vai ficar com a rugosidade elevada, porque justamente o material ele não vai estar cortando coerentemente, né? Se você for falar grosso modo, né, basicamente como se estivesse arrancando o material e não cortando, né? Então ele fica bem áspero, né, quando você tem ali uma velocidade não compatível, né? Inclusive se você tiver uma velocidade muito elevada, né, quando eu digo velocidade, entenda esse avanço, se tiver um avanço muito elevado, você tem uma chance grande de quebrar a ferramenta, porque ela não vai conseguir seccionar o cavaco, ela vai travar durante o processo e alguém vai ter que danificar, né? Ou a peça vai sair da moça, né? Ou a ferramenta vai quebrar, ou pode até danificar a máquina, né? É difícil danificar a máquina, né? Mas hora ou outra acontece, né? Então alguém ali vai sofrer por causa da consequência da velocidade errada, né? Então importante essa característica. Sabendo a velocidade, né, o avanço a ser utilizado, você vai poder justamente garantir um avanço compatível para cada dente da ferramenta. Por quê? Entenda o seguinte, quando a ferramenta ela vai rotacionando, né, ela vai rotacionando, observa que nesse exemplo, essa ferramenta, esse inserto aqui, né, ele não está nesse momento cortando, né, ele está passando por uma área que já foi usinada. Quando ele girar, né, ele vai chegar no ponto aqui que ele vai encontrar material. Então o material ele vai sendo retirado de forma crescente durante o ciclo. Né? Então é importante essa característica. Né? Inclusive, um dos detalhes importantes durante o processo de fresagem, a gente pode até observar aqui nessa imagem, é que esse exemplo, esse cabeçote faceador, né, ele não está em cima da peça por completo, né, removendo tudo. Né? Observa que existe um espaço aqui de folga. Né? Existe ali um espaço de folga, justamente para que você tenha ali um avanço correto, né, ali do ciclo de usinagem. Né? Ou seja, você não vem até acúmulo ali do material, vem gerar vibração e gerar atrito, consequentemente a rugosidade ela não vem a ficar adequada. Né? Então a característica importante também aí desse ciclo.
Bom, sabendo do avanço, a gente pode ir diretamente ali para a aplicação da fórmula, né? A fórmula do avanço, ela é justamente o avanço por dentro multiplicado pelo avanço por volta, né? Então, é basicamente a relação que a gente precisa, né? Então, desculpa, acabei confundindo aqui, né? Quando você vai calcular o avanço por volta, né? Calcular o avanço por volta, que é o nosso objetivo, você vai estar multiplicando o número de dentes, né? Ou gumes, cortantes, arestas, né? Depende aí do livro, manual que você estiver vendo, e isso vai ser justamente multiplicado pelo avanço por dente, né? Que é basicamente aí o que você necessita para encontrar o avanço por volta. Nesse caso aqui, a gente utilizou o seguinte, a gente utilizou como parâmetros, né, essa linha aqui, ou seja, essa linha aqui ela indica uma ferramenta, né, a ferramenta que a gente está utilizando. Nos primeiros vídeos a gente utilizou a velocidade de corte, né, já para chegar a RPM, mas o que interessa para a gente agora é esse avanço por dente, que é 0,11. Então o que acontece? A gente está considerando que a ferramenta que a gente está utilizando ela tem 6 arestas, né, ou seja, 6 dentes. Então se ela tem 6 arestas, né, além de utilizar o 0,11, né, que ele está vindo justamente aqui na indicação do fabricante, a outra característica é o número de arestas, né, o número de dentes aí da ferramenta. Então, nesse caso, a gente está utilizando uma com 6 dentes. Né? Então, nesse caso, é só multiplicar um pelo outro. E aí, nesse caso, a gente vai encontrar 0,66 milímetros por volta. Ou seja, cada vez que a ferramenta girar, é para ela estar avançando 0,66 milímetros. Né? E aí no próximo vídeo a gente vai estar vendo como é que a gente garante, né, esse avanço aí específico, tá bom? Que é justamente na parte do avanço da mesa, né, que é onde você vai estar selecionando essa característica de avanço. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!